Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Primeiramente, Feliz Natal. Hoje é 24, são 10 e pouco da manhã, quase 11 horas. Estou aqui no templo para vocês matarem a saudade, né? Porque hoje nós não vamos ter o serviço aqui no templo. Eu queria trazer um pouco mais de palavras, de consideração sobre essa data tão importante para a humanidade, que é celebrado o nascimento de Cristo. Eu vou ler aqui algumas coisas que estão ainda nos profetas, eu falei no último culto de sábado, mas para conhecimento nosso. Isso não invalida nem desvalida nada do que é relatado naturalmente na Bíblia Sagrada, né? Porque ela nos ensina que tudo que Deus nos queria revelar está aqui na sua palavra. Mas é bom nós conhecermos um pouco, né? Termos um pouco do conhecimento de como essas coisas foram funcionando, foram se agregando até a chegada dos dias de hoje. O que nos importa é ter Jesus no coração, saber que ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar a opção de sermos diferentes. Está bem assim? Então vamos fazendo esse vídeo, ele vai ser colocado no grupo da igreja, não sei se depois dali vou falar com o Tiago, com a Soraya, para ver se pode passar para o Facebook, e vai ficar naturalmente no canal do YouTube, que é onde eu gravo os vídeos quinzenais que eu mando para uma série de pessoas. Esse especificamente não vou mandar. Vou deixar para o final do ano, que completa a quinzena, para preparar um vídeo, né, de Feliz Ano Novo, vamos assim dizer, e é enviado para aquelas outras pessoas de alguns países. Está bem? Então, é Natal, né? Celebra-se hoje o nascimento de Cristo. Os estudiosos falam que ele não nasceu nessa época, naturalmente, em dezembro. Na Bíblia tem algumas dicas, mas isso não invalida a importância dele ter nascido, porque ele nasceu por nós, por mim e por vocês, né? Para trazer o plano da salvação, para transformar as nossas vidas. Tá bem? Alguns estudiosos falam que foi entre o dia 20 e 30 de outubro, em torno do dia 28, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É indiferente isso daí, querido. A Bíblia relata ali em Mateus, né, que os pastores estavam no campo apacentando as ovelhas de madrugada quando viram a estrela. É impossível no inverno, né, você estar apacentando ovelhas de madrugada. Mas, enfim, isso não invalida o grande prêmio, o maior prêmio do mundo que Deus nos deu, né? Como se fosse uma mega-sena aí no Brasil. Vai ter a mega-sena da virada, né? Que o brasileiro conhece isso, ou a Euromillions aqui pela Europa. Mas é o maior prêmio que nós recebemos foi o nascimento de Jesus Cristo. Porque para isso ele veio, como nós, como seres humanos, aqui na Terra, para nos mostrar que é possível termos uma vida melhor. Eu queria que, se você não puder ler comigo, você anote, porque eu vou falar umas coisas que também tem na minha Bíblia de estudo, que são os complementos do que estão aqui, estão escritos nos profetas. Começando por Isaías, são passagens conhecidas, porque dizem respeito a esse fato maravilhoso que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Em Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7 é o primeiro livro dos profetas, né? Chamados profetas maiores, pela extensão do livro, e não porque eles fossem mais ou menos que os outros profetas. Ele vem depois daquela sequência de Jó, Salmos, Provérbios, né? Uma série de Eclesiastes, né? Uma série de livros históricos, né? Canções, e agora chegamos nos profetas. Isaías, no capítulo 7, fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Capítulo 7, verso 14, tá? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? A Virgem Maria teve um filho sobrenatural, né? Teve uma gestação de mulher para nascer um filho, homem, natural, como nós nascemos, mas foi uma concepção celestial, vamos assim dizer, né? Agora, as notas que eu quero ler para vocês, para a gente aprender um pouquinho mais das coisas de Deus. A Virgem, em relação à Virgem que está nesse versículo, né? O texto hebraico emprega aqui a palavra alma, que em outros contextos se traduz por moça ou por jovem. Esse termo designa uma moça jovem de idade de contrair o matrimônio ou inclusive casada. Anos mais tarde, a versão grega dos 70, aí já é outra versão, não é? Não é mais a linguagem hebraica, vai para a grega,
que é onde foi traduzida a maior parte das nossas Bíblias, que hoje conhecemos no mundo. A versão grega de 70 traduz esse vocábulo, virgem, não esqueçam, né? Hebraico, pela palavra grega partenos, que significa virgem. Desse modo, o texto de Isaías se enriqueceu com a perspectiva messiânica que não possuía na sua forma original. Ou seja, com essa palavra grega adotada, que foi depois de vir da virgem, da coisa hebraica, né, da linguagem hebraica, o texto de Isaías ele foi enriquecido, né? Essa releitura de palavras de Isaías se fundamenta na promessa do Senhor a Davi, isso é, em uma palavra profética que continha como uma semente toda a esperança messiânica do Messias, né, que viria de Israel. Por isso, o evangelista pôde citar essa profecia como anúncio do nascimento virginal de Jesus. Aqui se refere a Mateus, o capítulo 1 de Mateus 23, se fala desse texto daqui de Isaías. Então, essas coisas elas vieram sendo acrescentadas à medida que iam passando os tempos, ou as versões bíblicas escritas eram traduzidas para mais línguas, né? Não nos esqueçamos, o povo judaico, a língua principal tinha o aramaico, né? Era o hebraico, mas a maior parte do que nós conhecemos da Bíblia veio na linguagem grega. Ainda sobre esse versículo, e eu vou repetir o versículo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Vamos continuar agora com a parte de estudo da Bíblia que eu uso. A identificação desta criança tem sido objeto de muitas discussões, mas a grande maioria dos intérpretes modernos considera que o sinal dado pelo profeta deveria ser de um acontecimento próximo. Do contrário, Acás não poderia receber esse sinal como prova de que os reis de Damasco e Samaria fracassariam no intento de arrebatar o trono do descendente de Davi. Portanto, a mãe da criança devia ser uma mulher conhecida de Acás, muito provavelmente a sua esposa. Então, essa promessa aqui relatada no começo em Isaías é para o reino. E nós vamos compreender mais depois no capítulo seguinte, no capítulo 9 de Isaías. Então, Acás, ele tinha essa promessa do reino, era descendência de Davi. Foi prometida a Davi, isso sim lá atrás. E todos estudaram esses livros. Foi prometida a Davi a descendência, ele era de Belém, nasceu em Belém, onde Jesus foi nascer, né, por causa do recenseamento. Né? Nós sabemos disso, nós vemos isso nos evangelhos. Entanto, essa promessa era para Acás, e era o filho que nascia, né, da própria esposa dele. Aqui fala ou de uma mulher conhecida por Acás, mas muito provavelmente a sua esposa. E vem uma alusão a Emanuel, um texto que nós conhecemos, um nome que nós conhecemos, né? Emanuel significa em hebraico, Deus está conosco. Esse nome simbólico reafirma uma vez mais a proteção divina para a dinastia real e para o povo. Então Deus está conosco, era o título de Emanuel, é para o rei, é para a dinastia, era para aqueles que vinham, né, em nome do Senhor. Mais à frente, no capítulo 9 desse mesmo profeta Isaías, nós temos aqui no verso 6 algo muito interessante. Né? O subtítulo do meu capítulo 9 começa: o nascimento e o reino do príncipe da paz. Hoje nós lemos na palavra, como nós lemos, Deus está conosco, é o príncipe da paz, leão de Judá, né? O princípio e o fim, etc, etc. Esses nomes, eles vinham de um tempo sendo dados. Eles já vinham sendo ministrados, dados, etc, para conhecimento do povo de Deus. O versículo 6 do capítulo 9 de Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tremendo, né? Isso foi associado depois a Jesus, porque realmente tudo isso que está relatado aqui tem muito a ver com Jesus Cristo. Mas no princípio não era assim que estava relatado pelos profetas. Veja o que diz a palavra de Deus.
um filho se nos deu. Quando o rei de Judá tomava posse do trono, se tornava filho de Deus por adoção. Reino de Judá, ou seja, da dinastia de Davi. Por quê? Porque Deus prometeu a ele um reinado completo da sua dinastia. Todos os filhos que vieram depois dele, Salomão, Roboão, todos que foram, eram uma dinastia. Deus prometeu isso a Davi, pelas condições de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então, ele tomava posse do trono, ele se tornava como um filho de Deus, por adoção. Por isso, boa parte dos intérpretes modernos considera que aqui não se trata do nascimento do filho do herdeiro do rei, mas o seu nascimento como rei, isto é, a sua entronização. Então, esse versículo era dado para o rei entronizado. Estão entendendo? Mais tarde, quando o povo de Israel não tinha mais reis, essa passagem foi reinterpretada à luz de Isaías 7,14, que nós vimos agora há pouco, e Miqueias 5, que nós vamos ver lá na frente, daqui a pouco de novo. Perdão, e ligada ao nascimento do Messias. Então foi reinterpretada. Isso como fala ali no outro estudo ali do capítulo anterior de Isaías. Ele enriqueceu a profecia do profeta, naturalmente, né? O governo está sobre os seus ombros, né? Tem aqui na parte do versículo, né? Provável alusão ao manto real, que era o símbolo do poder, né? Lembra que os reis andam, né, com manto aqui, andavam, né? Então, né? Outra tradução possível, foi-lhe concedido o poder de governar. Então, veja bem, meu querido, minha querida, isso não muda nada em relação ao nascimento de Jesus, que ele tenha adquirido, né, todas essas parte dessas promessas, dessas profecias que vieram desde então. Não nos esqueçamos que ali não tinha ainda sido revelado. Deus falava apenas nessa época com os próprios profetas, com alguns poucos reis e com os sacerdotes. Quando ele queria determinar alguma coisa para o seu povo, era assim que ele procedia. Então, o que Deus revelou para os profetas era aquilo que Deus queria que chegasse para nós, não é? Então, ali houve, né, um enriquecimento, como aqui mesmo diz no estudo, né? Os intérpretes modernos passaram a ter isso como algo mais. Os próprios evangelistas que buscaram nos profetas a história messiânica, pré-messiânica, né, antes da vinda de Jesus Cristo, eles estudaram esses profetas. Então, eles associaram a Jesus Cristo, que estavam com eles ali, né, principalmente os evangelistas, eles associaram isso à profecia lá de trás. Mas não havia, como nós vimos aqui na parte dos estudos, desculpa, minha garganta não está boa, não havia ainda essa projeção, né, da messiânica, né, da vinda de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Então, é o que diz aqui o estudo da palavra. Mais à frente um pouquinho, no livro de Miqueias, no capítulo 5, tem outro verso também muito significativo. É o verso 2. No meu estudo aqui, na minha coisa, fala o nascimento do Messias e o seu reinado. Amém? E o seu reinado. Então diz assim a palavra de Deus. Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante, né? Aqui fala tempos antigos, não nos esqueçamos, Davi era de Belém. Amém? A promessa que vinha termina em Davi. E Jesus nasceu aonde? Em Belém. Houve o recenseamento, eles saíram ali de Nazaré, né? O da Judéia, agora me foge um pouquinho aqui, às vezes eu confundo, são muitas informações, né? E ele vai com José, Maria estava grávida e chega lá que nasce Jesus, se completa, né, os dias, né, da gestação dela, mas ele nasce em Belém. Daí que vem toda essa associação profética, né, dos profetas de outrora. Então, vou repetir, e tu, Belém Efrata,
cidade de Belém. Ainda tinha esse codinome de Efrata e tem a explicação aqui. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tremendo isso daí, né? É tremendo isso daí. As coisas de Deus, elas são preparadas de uma maneira que nos surpreende a cada dia. Nos surpreende. Eu fico realmente surpreendido. Muitas pessoas, eu vou usar uma expressão, quem sou eu, né? Não estou falando de teólogos, nada disso. Eu respeito muito as pessoas que... Essas Bíblias aqui, quando elas foram compostas, não foi só um tradutor, dois, não. Eram sociedades de biblistas consagrados, pessoas que deram a sua vida, 20, 30, 40 anos de vida, estudando só isso daí. Mais de 5.000 manuscritos foram encontrados, alguns em estado deplorável, que não se podia sacar nada, mas muitos deles com muitas informações. E assim foi sendo montado. Lembremos-nos que a Bíblia, ela era só falada. Depois é que ela começou a ser escrita, ser juntadas os livros, né? Então, isso requereu um trabalho assim tremendo. A gente não tem nem ideia como isso conseguiu. E naquele tempo, né, que não tinha tantas as facilidades que nós conhecemos do mundo de hoje. Então, vamos aqui para o que diz o estudo em relação a esse verso aqui de Miqueias. Fala assim, Efrata, Belém Efrata, lembra? Efrata. Esta palavra derivada de uma raiz que significa produzir, de produção, né? Designava originalmente um clã relacionado com Caleb. Lembra de Caleb, né? Que se estabeleceu na região de Belém. Naquela divisão que houve, né? Quando eles entraram, né? Quando vieram lá do Egito, entraram na Terra Prometida, houve aquela divisão pelas tribos todas e Caleb foi para essa região aí, onde é Belém, que era Efrata, né? No passado, né? Mais tarde, porém, passou a designar-se a cidade de Belém. Os evangelistas identificavam Belém como lugar do nascimento de Messias. E está lá na palavra de Deus, está nos evangelhos. Ali que nasceu Jesus Cristo. Acabei de falar para você a história, né? Do recenseamento. Então, tem outra parte também nos evangelhos que fala assim, menosprezando Belém por ser uma cidade pequena, e de Belém pode sair alguma coisa, ou seja, pode vir um Messias, pode vir um grande profeta. Veja nas escrituras, nenhum profeta importante nasceu em Belém. Isso está ali nos evangelhos, em outras palavras, naturalmente, mas está ali nos evangelhos. Mas ali foi onde nasceu Jesus. Dali era Davi. E a sucessão prometida por Deus a Davi foi para ele e os seus descendentes. Não faltaria rei, né? Em Judá não faltaria da descendência de Davi. Foi uma promessa cumprida até o exílio, já 600 anos antes de Cristo, quando se encerra o ciclo dos profetas, dos reis, né? Primeiro juízes, reis, profetas, até a vinda de Jesus Cristo. Essa é a primeira explicação sobre Belém, né? A segunda, cujas origens são desde os tempos antigos. Sim, provavelmente esteja se referindo ao rei Davi e à sua dinastia, porque essa promessa foi dada por Deus, pessoalmente a Davi. Lembre-se do profeta Natã, que era um assistente dele, né? Então, foi dada a ele. Foi dada a ele. E continuou, a dinastia dele continuou. Você olha ali na relação no livro dos reis, né? O reino foi separado depois, do norte e do sul. Ficou só Judá. Perdão, gente, perdão mesmo. Ficou só Judá, mas o reino do norte ele termina, tipo assim, sendo esquecido. E foi um reino que teve muitas sucessões violentas, muitas mortes, muitas traições. A dinastia de Davi não foi, vamos chamar assim, mesmo nas dificuldades, aos trancos e barrancos, mas foi mantida até o tempo final, até depois a vinda de Jesus Cristo. E continua aqui. Davi, que era de Belém, recebeu uma mensagem de Deus por meio do profeta Natã, até falei antecipado, na qual era-lhe anunciado que a sua dinastia e o seu trono permaneceriam estabelecidos para sempre. E aí estamos nós. Foi estabelecido para sempre. Nós conhecemos isso por causa da palavra de Deus. Nós conhecemos isso porque Jesus veio, né?
para nascer como nós nascemos das nossas mamães. Ele veio, Deus escolheu Maria, a bem-aventurada. Ali fala, quando o anjo vai falar com ela sobre isso daí, ela fica um pouco confusa, ela não entende, ela não compreende. Ela tinha um compromisso com José, o pai de Jesus, mas não tinha, não se relacionava com ele sexualmente falando, o que produz, né, vamos dizer assim, a concepção para nascer uma criança. Mas já tinha essa promessa, ela já tinha sido feita, e ela foi ganhando contornos messiânicos até a vinda de Jesus, porque realmente se concretiza. Se concretiza que viria de Belém, da promessa de Davi. Jesus continua no final. Se você vê ali no começo de Mateus, aquelas genealogias, né? Até onde vai. Em Lucas também tem uma genealogia que remonta até Adão, para ver que a obra é universal, é mundial, é desde o princípio. E aqui fala desde a eternidade, os dias da eternidade. Então isso também poderia ter sido estabelecido já desde a eternidade, quando Deus nos cria, após criar o mundo como um todo, e nos cria a sua imagem e semelhança. E dali começam a vir as promessas. Dali começam a vir os elegidos de Deus, aqueles homens que foram usados por Deus para trazer a promessa, trazer as bem-aventuranças para o povo dele. Não obstante tanto pecado, tanta dificuldade que eles criaram, principalmente quando eles saem de uma escravidão de 4 séculos, 430 anos, a Bíblia fala, no Egito, sai uma multidão dali. A palavra de Deus fala mais de 600 mil homens, fora as mulheres, fora as crianças. E eles levam dali, Deus leva dali para a terra prometida, porque era um povo eleito por eles. Eles chegaram no Egito numa condição muito boa. José era o segundo no Egito, depois do faraó. Deus tinha levantado o povo dele, dos patriarcas de Jacó e seus filhos, as 12 tribos de Israel são seus patriarcas. São essas tribos que vieram criar esses reinos, né, do norte e do sul. Mas Davi unificou como um só reino, depois divisões políticas, desentendimentos. Lembremos-nos, né? Eram todos filhos de Jacó, de um homem, mas filhos de mulheres diferentes, de mães diferentes. Então havia problemas, e houve, inclusive no reinado de Davi, com seus filhos entre si, com homicídio, com traições. Então, se cumpriu. E se cumpriu em Jesus Cristo. Maria foi a favorecida. O anjo fala, alegra-te, favorecida. Pode ter outra, na sua versão, pode ter outra expressão, bem-aventurada talvez. Alegra-te. Você foi eleita por Deus para trazer Jesus Cristo ao mundo. Isso foi um embaraço naquela época. Imagina a cabeça dela, depois do próprio José, o próprio noivo, né? O próprio pai humano de Jesus Cristo. Com seus irmãos, depois as irmãs, porque naturalmente eles conviveram. José parece que morre, não demorou muito e morreu. Jesus assume, né? Provavelmente as funções de carpinteiro, né? Que o pai era como profissão, e ajuda a criar a família, os filhos, os irmãos, os filhos de Maria, né? Os irmãos. Mas se cumpriu. Esse é o Natal. O nosso Natal é Jesus Cristo. Está lá. Eu acendi lá a arvorezinha para que fosse completa, né? A representação hoje, né, de como se fosse um culto daqui. Mas o Natal não é a árvore. O Natal não são os presentes que rodeiam a árvore, às vezes. O Natal não é o alimento, a ceia, que exageramos muito, que exageramos muito. Então, o Natal é Jesus Cristo. O Natal é Jesus Cristo que veio ao mundo por nós, pela nossa salvação. Ele veio ao mundo para trazer algo novo na face da terra. Esse propósito era, segundo os profetas, desde a eternidade. E ele não se encerra, porque a Bíblia fala de eternidade a eternidade.
Quando Jesus vier buscar a sua igreja, não esse belo templo que nós temos aqui. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou seja, vier nos buscar o corpo de Cristo, nós vamos experimentar a eternidade. Essa que está relatada aqui desde a eternidade, desde o princípio. Não vai ser fim. Por quê? Porque vai ser a eternidade. A vida eterna para aqueles que são salvos. Essa é a razão de celebrarmos o Natal, é Jesus Cristo. Eu falei num vídeo que eu mandei para muitas pessoas, vídeo curtinho, aquela expressão, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e me convidar, entrarei e cearei. Essa ceia, não é essa ceia de Natal, mas fica valendo como se fosse ela. Pode ser a ceia da renovação da aliança, do cálice e do pão, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Mas esse bater da porta de Jesus é para o ano todo, são todos 365 dias. Não pode se limitar só ao Natal, a data natalícia, 24 ou 25 de dezembro, né, na maior parte dos países ocidentais. Esse Jesus Cristo, esse Natal, ele tem que ser do ano todo. Para todos nós. Todos nós carecemos da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Tudo foi feito por nós, para suprir as nossas carências, as nossas necessidades, para pagar os nossos pecados, aquilo que não tínhamos e às vezes até temos e carregamos, que não agrada a Deus. E Jesus Cristo nos foi dado com essa intenção. Que isso fosse apagado, que isso fosse separado da nossa vida, do nosso dia a dia. Esse é o Natal de todos nós. Esse é o único Natal de todos nós. Aí no mundo eles podem celebrar da maneira que eles quiserem, mas nós temos que celebrar segundo a palavra de Deus. Nós não temos mais tempo para estar brincando, né? Tentando separar o joio do trigo, nos justificando por atitudes nossas que não condizem com aquilo que Deus quer com as nossas vidas. Jesus veio dessa maneira sobrenatural, justamente para nos dar o principal da vida, que é a salvação. Ele sofreu aqui como nós sofremos, e sofreu muito mais, sendo perfeito, coisa que nós não somos. Ele não pecou, nós pecamos. Mas ainda assim, tudo foi feito em nosso favor. O nascimento de Jesus é isso que nós temos que celebrar. Ele nasceu para ser um conosco. Ele nasceu para nos dar a vida eterna. Ele nasceu para separar o joio do trigo da nossa caminhada com Ele. O nosso celeiro não pode compartilhar coisas que não agradam a Deus, elementos da natureza, atos, atitudes nossas que não agradam a Deus. Nós não podemos fazer isso nessa nossa caminhada. Nós temos que lutar todos os dias para evitar os tropeços. O Senhor, eu tenho isso comigo, é bem pessoal, o Senhor muitas vezes se entristece quando vê alguma das nossas atitudes, decisões que tomamos, palavras que lançamos, atitudes com aqueles que não nos agradam, vamos falar inimigos, né? Só para poder compreender. Jesus fala que os dois principais mandamentos é amar o seu Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Amar você me amar como nós somos, assim como nós nos amamos. Desses mandamentos depende a lei e os profetas. Está ali no Evangelho, nos Evangelhos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de quem nós nos servimos. Porque, na verdade,
Ele se deu para nós. Na verdade, ele se entregou por nós. Jesus sofreu muito naqueles minutos finais, momentos finais antes da sua morte, porque ali ele era como nós. Mas era o plano, mas era o desejo de Deus. Era o que deveria ter sido feito e foi. As promessas de Deus, elas se cumprem, mais cedo ou mais tarde, não importa. Elas se cumprem. Deus não lança uma palavra para deixá-la vagar. Ele lança uma palavra para que ela entre no nosso coração, se estabeleça na nossa mente. Ele nos prepara, ele nos capacita para sermos melhores. Para assim como uma vez nós somos resgatados da treva lá fora por alguém que estava num corpo de Cristo de uma congregação qualquer. Quantos de nós aqui em Diram, principalmente, conheceram Jesus Cristo aqui nesse tempo, nessa congregação, nessa igreja? Outros pastores. Nós temos poucos anos aqui, 15 anos, né? 16 anos, como igreja de língua portuguesa. Mas essa igreja aqui tem 239 ou 240 anos. 2 séculos e meio. Os mensageiros de Deus, eles vinham de Norwich para cá. Vinham, não tinha ônibus, Connect Bus, não tinha Uber. Eles iam andando nos animais, né? No jumento, no cavalo, e voltavam, porque eles não moravam aqui, mas eles vinham trazer essa palavra que nós lemos aqui, dos profetas. Eles vinham trazer a mensagem da salvação. 2 séculos e meio, quase, 240 anos, meu irmão, minha irmã. Esse é o legado de Jesus Cristo. Essa é a eternidade que nós herdamos e essa é a eternidade que nós vamos usufruir com Cristo. Na ceia, na última ceia, ele fala: jamais beberei desse cálice até que venha o meu reino. Quer dizer, ele vai ceiar conosco no reino dele, que vai vir. E vai vir para buscar a sua igreja, o corpo de Cristo. Vai vir para buscar nós. Esse é o Natal. Esse é o Natal. Esse Natal nós devemos fazer questão de estar com Ele, de compreender esse plano maravilhoso que foi feito em nosso favor. Aqueles discípulos que andaram com Jesus no seu pequeno ministério terreno, né? 3 anos, um pouquinho mais. Eles não compreenderam muitas coisas. Eles já aguardavam a volta de Jesus em seguida, e eis que já se passam 2000 anos. Quando Jesus vai voltar? Para nós não importa. Porque se nós morrermos, né, quando essas pessoas morreram em Cristo desses 2000 anos, pelo menos desses 2000 anos para cá, nós vamos ser ressuscitados quando Ele vier estabelecer o seu reino eterno. Nós vamos ser ressuscitados como o corpo de Cristo. Nós seremos os primeiros, né? Os que estiverem vivos vão esperar um pouquinho. Nós teremos o privilégio, aqueles que já tivermos adormecidos antes da volta de Jesus. Até nisso há um privilégio de Deus para as nossas vidas. É tremendo, né? Todos os detalhes que o Senhor preparou para nós. Este é Jesus do Natal. Esse é o Jesus da minha vida. Esse é o Jesus da sua vida. Abra a porta hoje, mas continue abrindo a porta os 364 dias seguintes ao dia de Natal, para que Ele possa entrar e estar contigo. Já vamos experimentar a eternidade do dia a dia com Jesus aqui na terra. É o que Ele quer, é o que Ele propõe e é o que a sua palavra ensina para as nossas vidas.
Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus Cristo, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós desde agora e até quando Ele voltar. Feliz Natal, minha querida, Feliz Natal, meu querido. Ele vai voltar. Abra a porta antes e receba Ele no seu coração, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém? Beijão e até a próxima.